E aí, me responde uma coisa, qual o seu maior medo? Qual o maior desafio que você tem para enfrentar na sua vida hoje? E outro detalhe, como você vai enfrentar esse desafio? O exército de Israel, certa vez se acampou contra o exército filisteu, e os dois foram guerrear, cada um de um lado. O exército dos filisteus, o exército de Israel. E de repente sai do meio do exército dos filisteus um gigante, um homem grande, um homem de alta estatura, forte, homem de guerra, e começou a desafiar Israel. E ele fez uma proposta. A proposta foi a seguinte, olha, não vamos desperdiçar todo o exército, eu sou o melhor guerreiro do povo filisteu, escolhe de vocês o melhor guerreiro e manda ele guerrear contra mim. Se eu ganhar, vocês são nossos escravos. Se ele ganhar, nós seremos escravos de vocês. Olha só o desafio. Será que o desafio que você tem hoje foi maior que o desafio do povo de Israel? Pode ser que sim, mas vamos continuar. O povo tremeu, o povo ficou acuado, chorou. Muita gente sofreu ali, tremeu, o povo tremeu. E o que aconteceu? Aqui entra Davi na história. A história conta que Davi estava lá no seu cantinho apacentando ovelhas e o pai dele chamou: Davi, vem aqui. Vai lá, seus irmãos estão acampados para a guerra. Vai lá e leva comida para eles. Davi saiu de madrugada, deixou o rebanho lá, uma pessoa cuidando, e foi lá levar alimento para os seus irmãos. Quando ele chegou, o povo já estava se reunindo, entrando nas fileiras para a batalha. E ele correu para ver. Quando ele chegou lá, ele viu sair um homem do meio do exército filisteu e desafiar o exército de Israel. E fez afrontas contra Deus, fez afronta contra o exército de Deus, contra o exército de Israel. Todo mundo temeu. E Davi ouviu falar, as pessoas ali comentando, olha, o homem que tirar a afronta de sobre Israel, o rei vai te dar muitos prêmios, a casa do pai desse homem não vai mais pagar imposto, a filha do rei vai se casar com esse homem que tirar essa afronta de Israel. E Davi correu e perguntou, falou, o que vão fazer com esse homem que destruiu esse gigante? Quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo? Ali Davi entra na história. A história conta que o irmão dele mais velho, Davi era o mais moço, o mais velho vai até ele e começa a brigar com ele. O que você veio fazer aqui? Só veio aqui para assistir a guerra. Nervoso. Mas Davi falou que ia se levantar e ia lutar contra aquele gigante. O que aconteceu na história? Eles correram e contaram pro rei. Rei, tem alguém aí que se propôs a lutar contra o gigante. Olha que interessante. O mais novo da casa não foi alistado para a guerra, não foi chamado para a guerra, mas ao chegar lá, resolve lutar contra o gigante, que estava todo o exército com medo. Homens de guerra estavam com medo do gigante, e ele não teve medo. E o que aconteceu? O rei mandou chamar Davi, vem aqui, chama esse cara. Quando chegou o cara, o rei falou, olha, jovem, você não vai poder lutar contra ele não. Você é muito moço. E esse homem aí, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Tá vendo o desafio para Davi? Será que você teve um desafio assim? Mas Davi não teve medo. Só pra gente entender. E Davi foi e contou uma historinha pro rei. Falou, rei, certa vez um leão, depois um urso, veio pegar uma ovelha do meu rebanho. Eu corri lá, agarrei o leão pela barba e matei ele. Matei tanto o leão quanto o urso. E vou fazer a mesma coisa com esse cara. Aí o rei falou, tá bom, Davi. Vamos ler um pouquinho da Bíblia aqui? Pra gente acompanhar a história? Eu vou ler pra vocês aqui, olha, o livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Está escrito assim, olha. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da funda, foi-se chegando ao filisteu. Verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Quantas vezes você foi desprezado pela sua aparência, ou pela sua capacidade, ou porque você não tem leitura, ou porque você não tem estudo? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem deu habilitação para o primeiro homem que dirigiu? Quem foi que falou para ele que ele não era habilitado? Quem foi que deu o diploma para o primeiro professor que existiu? Quem foi que deu o diploma para ele que eu não conheço? Antes de haver a faculdade, existia um professor que não tinha diploma. Então os desafios da vida não são para a gente olhar e falar assim, olha, qual é o padrão? Ah, o padrão ele tem que ter 1,70 m, ele tem que ter 1,80 m, ele tem que ter força, ele tem que pesar tantos quilos, ele tem que ter ensino médio, ele tem que ter faculdade. Não. Sabe por quê? Porque nós conseguimos escrever a nossa própria história. Não são as pessoas que têm que colocar padrão na nossa vida.
Vocês viram como a Bíblia trata a armadura de Saul? Saul, um homem covarde, não tinha coragem para nada. Talvez para alguma coisa, mas não para enfrentar esse gigante. Quando Saul foi chamado por Deus, a Bíblia descreve que Saul, ele, na multidão, dos ombros para cima dele era possível vê-lo. Então ele se destacava na multidão, ele era um homem muito alto. Provavelmente o mais alto do exército, mas teve medo do gigante. Aí aquele homem inexperiente, aquele homem medroso, que estava de perna bamba porque o gigante estava desafiando o seu povo. O que ele fez? Você não vai conseguir, Davi. Davi falou, eu vou conseguir. Tá bom, então você só vai conseguir se for com a minha armadura. Quer dizer, alguém sem experiência nenhuma de vencer gigante está falando para Davi, Davi, usa a minha armadura. Davi colocou, não conseguiu andar, falou, isso aqui não dá pra mim não. Você tá vendo? Às vezes a pessoa põe tanta regra pra você e você não vai pra frente, por quê? Porque você tá tentando seguir esse monte de coisa que as pessoas estão passando pra sua vida. Não é pra você viver com regra, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que regras são regras, padrões são padrões, e o padrão da sociedade nem sempre é o nosso padrão. Você tem que ser um homem trabalhador, um homem honesto, um homem lutador, guerreiro. Mas tem padrões que não são pra você. Você quer ver uma coisa? Uma criança só passa de ano se ela fazer a atividade do caderno. Se essa criança não tiver os braços, como que ela vai fazer as atividades? Ah, eles vão dar pra ela uma chance porque ela não tem os braços. Ela vai falar do que ela aprendeu. Ah, então a prova dela vai ser uma prova oral. Tá bom. E por que uma criança que tem os dois braços, que às vezes tem dificuldade de escrever, eles não dão esse tipo de chance? Sabe por quê? Porque os homens nos padronizam o tempo todo. O tempo todo as pessoas colocam regras, as regras deles sobre a nossa vida. E se a gente não seguir o padrãozinho que eles impuseram, a gente não vai dar certo. Por quê? Porque eles estão falando que nós não vamos dar certo. Mas você acha que você vai dar certo ou não? Você acredita que você vai dar certo? Se você acredita, por que você está preocupado com a opinião deles? Vamos lá. Disse o filisteu a Davi, verso 43. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembanhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Rapaz, você entendeu aqui? Uma situação de guerra. Ninguém queria enfrentar, apareceu um jovem para enfrentar. Ou seja, o que a Bíblia está descrevendo aqui? Uma pessoa sem capacidade. Eu quero que você entenda, você pode ser bom no que for, mas se você se sente uma pessoa sem capacidade, mas com fé, você vai vencer tudo. E o que é fé? É você lutar pelo seu objetivo, não é você deitar e ficar esperando. Você acha que Davi tinha força para encravar aquela pedra na testa do gigante? Sabe por que ele encravou? Porque ele acreditou. Porque se ele não acreditasse, ele ia ficar que nem os outros, com medo, correndo, e ia falar, rapaz, esse negócio não é pra mim não. Toma a comida de vocês aqui, eu, ó, vou correr. Eu talvez ficasse lá de longe, olhando para ver se alguém enfrentar o gigante. Só se vence guerra quem vai à luta. E o que aconteceu com Davi? Foi usar a armadura do rei. Não deu certo para Davi. A armadura era grande demais. Muitas vezes o conselho dos outros é grande demais para nós. Muitas vezes a expectativa dos outros sobre a nossa vida é muito grande. Pouco ou muito, se eu andei, se eu cheguei onde eu cheguei, sabe por que foi? Porque eu parei de enxergar em mim o padrão que as pessoas querem que eu coloque em mim. Eu não sou assim. Eu não sou o que as pessoas querem que eu seja. Eu sou o que Deus quer que eu seja. As pessoas vão falar, vai para a esquerda, vai pela direita. E muitas vezes não é isso que Deus quer para a sua vida. Você tem que seguir as regras da sociedade, sim, as leis. Mas não as regras que as pessoas impõem para você. Não tem que ser o jogo como as pessoas determinam. As regras do jogo não são como eles determinam. Se você for honesto, se você for temente a Deus, você não tem mais o que temer. E o que aconteceu? O cara se levantou e foi contra Davi. O problema veio. O que Davi fez? Ficou parado? Não, Davi saiu das suas fileiras e foi enfrentar o gigante.
O gigante afrontou ele discutiu com o gigante também. Só que na hora que o gigante veio, ele saiu da sua zona de conforto. Ele saiu de onde ele estava. E ele usou a ferramenta que ele tinha, não a ferramenta que os outros colocaram. Os outros estão falando pra você, olha, você vai ter que comprar essa ferramenta que é cara demais para trabalhar, aquela ferramenta, você vai ter que ter esse carro para você ser bem sucedido, você vai ter que ter essa casa, você vai ter que ter esse sapato, você vai ter que ter essa roupa, você vai ter que ter esse padrão, senão você não vai conseguir. Você quer ser um jogador de futebol, mas você tem 16 anos, você passou da fase, você tem 17 anos, às vezes você é jovem, só que tá todo mundo falando que não dá mais pra você, que nem o time pega alguém com 18, 19, 20 anos. Cara, você quer fazer a sua história? Quebra o padrão. Às vezes você tem 25 anos, tem um sonho de ser jogador de futebol, tá jogando no lixo porque alguém tá falando que você não consegue mais. Às vezes você quer ser cantor, mas eu tenho 35, 40 anos, todo mundo tá falando que você não consegue mais, mas você tá tentando ainda? Seja uma profissão, seja uma faculdade, uma empresa. As pessoas estão padronizando você, estão colocando você dentro de uma caixinha e falando, olha, você passou por aqui, você não vai conseguir, você não se enquadra nesse perfil, você não se enquadra nesse padrão, não estão te aceitando, cara. Faz a sua. Faz a sua empresa, faz o seu time. O que eu tô querendo te dizer? Faz alguma coisa, enfrenta o gigante que tem diante de você, sai das suas fileiras. Se você ficar enquadrado no que as pessoas pedem, você não vai pra frente. Se Davi parasse pra ouvir o que o irmão mais velho dele falou, ele ia ficar tremendo de medo, falar, não vou enfrentar não, meu irmão aqui tá brigando comigo. Será que você tá com medinho porque as pessoas estão brigando com você, falando que você não é o padrão delas? Olha bem pra mim, olha agora pra mim. Eu não sigo o padrão delas, eu não sou o padrão delas. Eu não sou o que os outros querem que eu seja. No céu tem um Deus que é por mim. E eu tenho que levantar todos os dias e ir à luta. Pra viver comendo e morrer devendo, o que eu tenho já dá. Porque eu não vou levar nada daqui. Eu vim sem nada e vou ir sem nada. Só que eu quero ir além. E não foi a opinião dos outros que eu pedi. Foi a opinião de Deus. Ele falou pra mim, rapaz, luta com o que você tem. O conselho de hoje é esse. Sai das suas fileiras. Luta com o que você tem. Use a força do braço que você tem. Use as suas mãos. Se não tem as duas mãos, use uma. Se não tem nenhuma, use as pernas. Usa aqui, olha. Usa o que você tem. Você é diferente de qualquer pessoa que tem no mundo. Eu sou diferente de todas elas. Não tem ninguém igual a mim. Não tem ninguém igual a você. O que você tem dentro do seu peito, o que você tem aqui dentro, só você sabe. Além de você, Deus. Ele não desistiu de você. Então não desista de você também. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem com outras pessoas, para que ela possa abençoar a vida de outras pessoas. Quebra o padrão. Não deixe que os homens coloquem regras na sua vida. Saia das suas fileiras, saia da sua zona de conforto. E vai vencer. Deus o abençoe.